procurando filmes sobre viagem no tempo? Eu preparei uma lista com os melhores filmes que abordam esse tema. O tema viagem no tempo faz parte das histórias cultivadas na ficção científica, pois até hoje não há comprovação de cientistas sobre alguma tentativa bem-sucedida. Portanto, não se sabe se a ideia de manipular a nossa posição na linha do tempo é humanamente possível. Muitos cientistas famosos defendem esta ideia, mas o feito está longe da nossa capacidade atual, pois exige quase infinita energia. Esse assunto complexo já foi tema de diversos filmes, tanto em suspense como comédia. Além disso, carrega muitos fãs de ficção científica que gostam de ver as mais diferentes suposições sobre esse tema. Mas não é apenas pela física. Muitas histórias de viagem no tempo envolvem acontecimentos importantes na vida de alguém, tornando tudo aquilo muito mais do que uma teoria científica. Todos sabemos como pode ser perigoso viajar no tempo e não se trata de uma simples brincadeira. Atitudes erradas podem desencadear mudanças irreparáveis na realidade conhecida. Por isso, todos os viajantes do tempo de nossos filmes precisam aprender a ter responsabilidade. Que tal explorar os mais diversos períodos com os melhores viajantes do tempo do cinema? Seria uma lista digna de maratona. Eu sou Marcelo Escudeiro e você está no canal Estrada do Nerd. E vamos começar com o filme Homens de Preto 3, de 2012. O terceiro filme da franquia Homens de Preto até apaga um pouco da péssima impressão deixada pelo anterior, mas é pouco comparado com o longa original. Desta vez, Jay, Will Smith, um agente da AMIB, volta no tempo para impedir que um perigoso vilão assassine o agente K, que é o Tommy Lee Jones, e arruine toda a fundação da agência secreta de assuntos extraterrestres. Ele vai para o ano de 1969, mais precisamente na época em que o homem estava prestes a ir à lua. É inevitável que Jay cruze o caminho de um jovem e bem-humorado agente K, que é o Josh Brolin, e passa por situações hilárias enquanto tenta acostumar com as diferenças tecnológicas e capturar o inimigo da vez. Time Cop, o Guardião do Tempo, de 1994. Baseado numa história em quadrinhos, Time Cop, o Guardião do Tempo, é um dos grandes momentos da carreira de Van Damme. É o principal sucesso do ator nas bilheterias, com mais de 100 milhões em arrecadação. O sucesso não foi suficiente para garantir uma continuação trazendo Van Damme de volta, mas ainda assim, os produtores lançaram Time Cop 2 direto para o mercado doméstico e com outro ator no elenco. Uma Noite Alucinante 3, de 1992. Ash, o Bruce Campbell, é enviado para o ano de 1300 a.C., por ser considerado o profeta que encontrará o livro dos mortos. No entanto, ele é capturado por ser considerado um espião de um reino rival antes que as pessoas saibam o real foco de sua jornada. Após libertar-se, Ash parte em busca do livro que livrará a população do presente terror. Ao encontrá-lo, ele diz as palavras erradas, de forma que possa retornar ao presente. Só que esta tentativa desperta um exército de mortos, um verdadeiro clássico do terror trash pastelão. De Volta para o Futuro, de 1985. Neste clássico de Robert Zemeckis, somos levados a uma aventura sem precedentes para corrigir o curso da história da família McFly. De Volta para o Futuro não é nem o primeiro e talvez nem seja realmente o melhor filme a discutir o tema de paradoxos temporais que aconteceriam como consequência de uma viagem no tempo para o passado, que alteraria o curso atual da história. Mas com certeza é o longa-metragem que apresentou este conceito para o maior número de pessoas em todo o mundo, sendo um sucesso absoluto de público e crítica, sendo referenciado e cultuado até nos dias de hoje. O Homem do Futuro, 2011. Wagner Moura manda muito bem, mas não em um, nem em dois, mas em 3 versões de seu personagem. Os efeitos visuais são bem competentes. E durante o filme, você até começa a gostar dos personagens. O Brasil não tem muita tradição em filmes do gênero, e é uma grata surpresa ver uma ficção científica com comédia romântica bem divertida e bem bolada. Interestelar, de 2014. Interestelar não nos mostra uma viagem no tempo clássica do cinema e uma literatura como aquela que é usada em filmes de viagem no tempo, mas mostra os efeitos reais de uma viagem espacial perto de um horizonte dos eventos de um buraco negro, em velocidades relativísticas o suficiente para que o tempo de um observador seja diferente o suficiente do observador inercial, e isto obviamente causa um impacto em suas vidas. O grande mérito do longa-metragem é usar a teoria real como um reforço narrativo, mostrando o envelhecimento dos filhos de Cooper, enquanto o mesmo tenta salvar a raça humana. Usando a física atual, este é o mais próximo que chegaremos de uma viagem no tempo propriamente dita.
O Efeito Borboleta, de 2004. Um filme de cunho bastante reflexivo e com uma atmosfera misteriosa que, ao final, gerou uma obra fascinante do início ao fim. O desfecho parte da teoria que, ao bater as asas de uma simples borboleta, poderia provocar um tufão do outro lado do mundo, ou seja, pequenos atos que podem resultar em imensas consequências. Essa abordagem foi aplicada no filme com imensa genialidade dentro de um roteiro hipotético e emocionante, um longa capaz de gerar indagações e mexer com a imaginação dos espectadores. Superman, o filme, de 1978. Devido à quantidade absurda de produções atuais, muitas pessoas às vezes se esquecem do Superman, o filme, mas foi ele um dos filmes mais importantes para o gênero dos super-heróis. Ele traz uma série de questões tiradas diretamente dos quadrinhos, e ao final, o Homem de Aço também mexe com a viagem temporal. Com o final da trama, Lois Lane acaba morrendo, e para salvar a sua amada, Clark Kent consegue dar várias voltas na Terra, fazendo ela voltar no tempo. Tudo bem que não é lá o deslocamento temporal mais cientificamente acurado do mundo, mas certamente contribuiu para uma excelente aventura de heróis. X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, de 2014. Dias de um Futuro Esquecido é uma sequência de Wolverine Imortal, que por sua vez se passa logo após os eventos de X-Men 3. Isso significa que a ordem cronológica da saga está bem organizadinha, ou pelo menos estava até o final desse último filme. Como sabemos, viagens no tempo costumam mudar tudo, e bem, teremos que esperar um par de anos para descobrir se tudo que assistimos foi anulado ou não. A trama apresenta um futuro dominado pelos Sentinelas, um período em que homens e mutantes se tornaram presa de grandes robôs. Professor X, Magneto, Wolverine, Kitty Pryde e alguns poucos mutantes sobreviventes bolam um plano para voltar ao passado e impedir que desenvolva os perigosos Sentinelas. Para isso, enviaram Wolverine até os anos de 1970 com a missão de reunir as versões jovens de Xavier e Magneto. Star Trek, O Primeiro Contato, de 1996. Capitão Picard e sua tripulação voltam ao passado para alterar o primeiro contato da Terra com vida alienígena. Um filme que pode não ter sido um tremendo sucesso comercial, mas que faz jus ao espírito aventureiro da série, indo onde nenhum homem jamais esteve. No Limite do Amanhã, de 2014. Na esperada e recortada montagem que abre o sci-fi no Limite do Amanhã, descobrimos que em um futuro não muito distante, a sobrevivência da humanidade da Terra encontra-se ameaçada por uma raça alienígena altamente hostil e implacável, que embora lutando em terreno desconhecido, parece ter alcançado uma inesperada vantagem na disputa pelo domínio do planeta. Nesse contexto, o Major William Cage, que é o Tom Cruise, relações públicas do exército norte-americano, é forçado a se juntar à Força de Defesa Unificada para combater uma colônia alienígena sediada em determinada região da Inglaterra. Mesmo não tendo qualquer experiência ou treinamento em campo, assim, poucos minutos após desembarcar no caótico terreno de batalha, Cage é encoberto por vísceras corrosivas de um dos miméticos, nome dados pelos homens aos alienígenas. E, ao invés de vermos os créditos finais subindo com 15 minutos de projeção, somos levados de volta à manhã do dia anterior, momento em que o protagonista havia acabado de chegar nas instalações militares e várias horas antes de embarcar para o massacre que acabaria de testemunhar. O Exterminador do Futuro, de 1984. O filme conta a história de um androide enviado do futuro para eliminar Sarah O'Connor e evitar o nascimento do líder da resistência humana contra as máquinas. Para salvar Connor, Kyle Reese também é enviado do futuro e precisa se esforçar para não acabar sendo mais uma vítima da matança desenfreada do Exterminador. Recheado de efeitos especiais de última geração, dos anos 80, e com uma trilha sonora envolvente e responsável por criar todo um clima de preparação pré-guerra, o Exterminador do Futuro não demorou para se transformar em um marco de sci-fi e até hoje é reverenciado quando se trata de filmes sobre viagem no tempo. Em algum lugar do passado, de 1980, um filme que mescla o tema viagem no tempo do gênero de romance, em que teve como resultado uma das produções mais encantadoras do cinema. Singular, doce e cativante, possui uma narrativa criativa que é fortalecida pela belíssima trilha sonora que acompanha a história. Alta Frequência, ano 2000. Em Alta Frequência não são os personagens que viajam no tempo,
mas sim suas vozes emitidas por rádios amadores de ondas curtas e de longo alcance. Elas viajam através da aurora boreal, possibilitando que pai e filho se comuniquem em épocas diferentes para tentar corrigir erros do passado. O Feitiço do Tempo, de 1993. Este clássico não poderia ficar de fora dessa lista. A história do Dia da Marmota e do personagem Ranzinza, interpretado por Bill Murray, tem arrancado muita risada desde que o filme foi lançado em 1993. Aliás, Feitiço do Tempo poderia inclusive entrar para uma lista dos mais divertidos da década de 90. Na narrativa, o personagem fica preso num feitiço e revive o mesmo dia várias vezes. Dia esse que ele detesta reviver, e também o dia que o espectador adora ver. Os 12 Macacos, de 1995. Os 12 Macacos nos ensina que às vezes não podemos mudar os rumos da história, mesmo voltando no tempo, porque uma vez que a viagem no tempo acontece pela primeira vez, então na verdade ele sempre aconteceu. Além de brincar com os paradoxos temporais, o filme conta ainda com o visual surreal característico dos filmes de Terry Gilliam, e com a competente atuação do trio Brad Pitt, Bruce Willis e Madeleine Stone. Avengers 2019. A viagem no tempo em Vingadores Ultimato é um tema complexo e intrigante. No filme, os Vingadores voltam no tempo para recuperar as joias do infinito e impedir Thanos de usá-las para dizimar metade da população do universo. A viagem no tempo é realizada através da dimensão quântica, que permite que os personagens viajem para pontos específicos da linha do tempo do MCU e recuperem as joias do infinito antes que Thanos as colete. No entanto, a viagem no tempo não é tão simples quanto parece. Os diretores Joe Russo e Anthony Russo explicaram que quando Steve Rogers viajou no tempo, ele entrou em uma realidade ramificada. Se a versão de viagem no tempo do filme fosse real, ela seria uma explicação mais apropriada de como esse processo poderia funcionar quando os Vingadores voltam no tempo para recuperar as joias do infinito, descobrem que seu passado se torna o seu futuro e consequentemente seu presente se transforma no seu passado. E é isso aí pessoal, este foi o vídeo de hoje falando sobre alguns filmes que fizeram viagem no tempo. É lógico que alguns filmes ficaram de fora dessa lista, pois existem centenas deles. E se vocês gostaram do vídeo, pode deixar um like aqui no canal. Você também pode se inscrever no canal Estrada do Nerd e acionar o sininho para novas notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau pessoal!